as organizações familiares e a rotina moderna de trabalho. Hoje vamos falar da maneira como as pessoas organizam e projetam o seu futuro. E não é nada fácil administrar perspectivas, não é mesmo? Uma pesquisa da Universidade de Passo Fundo estuda a dinâmica das transformações da carreira na contemporaneidade e suas implicações no estilo de vida. Temos aqui no estúdio a professora do curso de administração, Andréa Outramari, e a acadêmica Gabriela Remor, para conversar sobre este assunto. Mas antes, a gente acompanha a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a PFTV. Crescer, casar, ter filhos. Espera aí, volta a fita. Crescer, estudar, estabelecer uma carreira profissional. E o casamento fica para quando? Só depois dos 30. Talvez lá pelos 40 anos. E só depois o restante. Eu quero ter 2 filhos, um menino e uma menina. E eu quero fazer faculdade. Daqui quantos anos os filhos? Eu quero ter filho depois que eu me formar na faculdade. Essas são as novas prioridades da vida moderna. Todo jovem hoje pensa em construir primeiro uma vida profissional para depois constituir uma família. Em quanto tempo isso? Quando você acha que vai estar pronto assim para casar? Agora eu decidi, essa é a hora. Depende a carreira profissional, como ocorrer, né? Eu acho que depois de ter uma estabilidade financeira para dar uma condição para a família, né? Mudanças que aconteceram em um curto espaço de tempo. Demoro mais para ter uma formação acadêmica, para constituir uma família. Hoje a gente percebe que a prioridade primeiro é a formação profissional, depois a família, né? Buscam toda essa segurança primeiro, para depois constituir uma família. Então, eles parecem ter mais tempo para arriscar, né? Arriscar um novo emprego, arriscar uma nova profissão. Então, isso vai fazendo com que os mais jovens tenham essa oportunidade, né? Antigamente não tinha implemento agrícola, tinha que ter filho, né? Tinha 4, 5 filhos, a galera aí, né? Hoje em dia não, um filho no máximo. A juventude, eu acho que não liga muito para os aspectos morais, né? Então, eu acho que o casamento em si não sei se dá para se dizer que é uma instituição falida. Se na época dos pais era assim que funcionava, hoje o jovem adulto se sente mais independente e livre para a escolha do futuro. Deixou muito de ser aquela coisa assim, a mulher precisa ser casada e coisa assim, que nem antigamente era, que se tu não fosse casada, que nem tu não era nada. As empresas vêm reconhecendo essas mudanças que são mais nítidas, principalmente na atitude das mulheres com a maternidade tardia. Hoje a gente percebe que as pessoas não têm um pensamento, assim, um planejamento a longo prazo, mais a curto prazo. Então, hoje, para a maioria das pessoas, um plano de saúde, benefícios, não conta tanto como ter um bom salário, uma boa valorização profissional naquele momento e que ela tenha uma perspectiva de crescer dentro da empresa. E também a estabilidade hoje não é um fator que prende muitas pessoas na empresa. Hoje as pessoas estão mais flexíveis para abrir mão do emprego atual e ir para uma nova empresa que ofereça um maior reconhecimento, um melhor salário e um melhor plano de carreira. A taxa de fecundidade no Brasil vem caindo. Há 50 anos era de 6 filhos por casal. Hoje não chega a 2 filhos, segundo dados do IBGE. André, acho que tem 2 elementos na reportagem que a gente pode observar e que servem para a gente começar a nossa conversa. O primeiro quais são as características do trabalho moderno, ou melhor, contemporâneo, né? Esse trabalho meio quase pós-moderno que a gente tem e que vem afetando o nosso estilo de vida. Primeiro, assim, a gente até discute dentro de um conceito, né? Eu vou resgatando teoria e prática, mas do próprio conceito de trabalho imaterial, que é a não distinção mais entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho. Então, o teu horário contratual de trabalho, especialmente se tu quiser fazer carreira, ele inexiste, né? Então, assim, hoje o trabalho, em geral, especialmente de gestores, né, na área da administração, que é o que eu venho estudando, né? Óbvio que isso tem tomado várias ou tantas outras profissões, mas o trabalho é esse que toma a vida como um todo, né? E, portanto, se toma Tem mais a ver com o profissional liberal.
Ou não? Não. Inclusive, na época até da minha tese, eu estudei os executivos bancários, né? Então, assim, e esse projeto até que a Gabriela está inserida, a gente estudou, além de executivos bancários, a gente estudou gestores de uma empresa na área de alimentos e estudamos também, que hoje está discutindo bastante, que é a coisa do produtivismo acadêmico. Então, a gente fez entrevistas também com gestores de mestrado e doutorado. E, assim, da lógica de que também por conta desse produtivismo acadêmico, né, dessa coisa de necessidade de ter que escrever, ter que pesquisar, ter que publicar. Do que um autor até chama de quantofrenia, assim, que é a coisa da busca pelo sucesso, da busca pelo número, da busca pelo resultado, o sujeito acaba... A quantificação da qualidade, né? Parece que quanto mais que significa eu tenho mais qualidade, o que não é verdade, né? E isso... muitas vezes tu consegue isso e faz isso para além do teu horário de trabalho, por isso toma conta da vida, né? Assim, então, a carreira, ela não diz mais respeito a uma carreira da organização, mas a uma carreira individual, né? Para fazer carreira, tu sabe que tu tem que abrir mão de muita coisa para... E as pessoas parecem dispostas a abrir mão? E da onde vem essa disposição? Ela é inata ou ela vem de um convencimento, de um discurso que te convence a se tornar esse sujeito? Então, sim, vem desse discurso. Assim, bom, a administração, ela é muito eficaz, né, em todo esse discurso, né? Seja pelos manuais da administração, seja pelas escolas de administração, seja pelas revistas de negócios, né, as revistas populares. As próprias graduações, as próprias faculdades, muitas vezes, desenvolvem esse discurso em sala de aula com seus alunos. Voltado para o mercado, né, essa palavra. Muito, da quantificação, do produto, de toda a parte, né, toda a ciência gerencial que a gente chama, ela sempre foi, né, sempre pela lógica da produtividade. E agora ela assume outros olhares, né? Ela começa a assumir outras caras, né? Não só mais do Taylor e do Ford lá atrás, mas agora ela assume outras possibilidades de adentrar a vida do sujeito trabalhador. Essa coisa de trabalho agora é full time, né? Não tem mais aqui, eu saio às 6 horas, bato meu ponto, vou para minha casa, esqueço e vou viver minha vida com a família. Poucas pessoas conseguem fazer isso hoje, né? Poucas. E aí que eu queria perguntar para a Gabriela. Gabriela, me parece, talvez o espectador em casa concorde comigo, que esse discurso não está só na sala de aula da graduação e da administração, de qualquer graduação ou dos cursos de administração, mas isso também está nos espaços muito públicos, assim, da vida do sujeito que não está numa sala de aula mesmo, que é a televisão da minha casa, que é a revista que eu leio. Como é que tu percebe essa questão? Realmente, até a gente fez um estudo sobre uma revista popular de negócios e a gente percebe muito o assujeitamento das pessoas, que elas são moldadas a agir de determinado modo. Então, geralmente toda a mídia, ela leva para um lado do sucesso. Então, assim, nenhuma diz que o fracasso, poucas dizem que o fracasso faz parte. Então, você acaba se submetendo a fazer muitas e muitas coisas, a trabalhar, a não conseguir mais separar o trabalho pessoal, a vida pessoal da vida profissional, e acaba tudo isso em detrimento do sucesso. E talvez também agora, a Gabriela falando em fracasso e sucesso, eu fico pensando também que muitas vezes o nosso fracasso e o nosso sucesso são medidos, ou os indicadores que esses discursos nos oferecem são equivocados. Porque eles estão atribuindo tudo isso ao ganhar muito dinheiro e ao estar num cargo de gerência ou ser dono do próprio negócio. E não o equilíbrio entre isso e a vida familiar, por exemplo. Né? Como é que isso aparece na pesquisa de vocês, Andréa? A gente então fez uma análise de isso, na administração tem feito bastante, assim, que é fazer uma análise dessas revistas, né, que, bom, né, o público atinge um público leitor de 500 mil leitores por mês, por exemplo, né. Então a gente fez a análise da revista Você S.A. e de 4 anos, né? E a gente percebeu isso, assim, esse binômio, né, ou isso ou aquilo, assim, que essa é a informação que a revista passa para o leitor. E, portanto, né, o nosso aluno, ou o próprio gestor, ele assume isso, né, ele fica, inclusive, por vezes até angustiado, né, assim, como que eu vou resolver? Porque a revista, ela dá sempre uma receita, né, de qual é a possibilidade, que, portanto, não abriria espaço para outras possibilidades. Quer dizer, ou tu faz isso, ou tu faz aquilo, não existe uma terceira opção.
E nessas 48 edições a gente percebeu que geralmente ou ele te dava a opção de seguir o sucesso no trabalho ou a conciliação com a família, mas nunca, nenhuma das reportagens optaram simplesmente pela família. Ou que conciliar significasse dar uma atenção para a família em um determinado momento. Não, era a família se arrasta junto contigo nessa vida. E isso produz, assim, eu acho que produz nos gestores, nos nossos alunos, um discurso assim naturalizado, sabe? Que isso é natural. Né? Assim, que abandonar o lazer, que abandonar um tempo de descanso, que abandonar a família, que isso é natural. Né? Assim, que bom, o trabalho está sempre em primeiro lugar e, portanto, a carreira também. E as pessoas têm que entender, né? Quer dizer, a família, não, mas tu tem que entender, eu estou trabalhando. Isso. E tem, assim, do outro lado, assim, tem também, não na revista, mas em outros estudos, uma demanda, inclusive, da família, porque também toda essa carreira de sucesso garante, inclusive, o sucesso da família também, né? Todo um status, né? E uma gestão de patrimônio, que também, então, se não é a empresa solicitando, é a família dizendo que esse é um jeito também normal de se conduzir a carreira. Autorizando. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas voltamos já para falar sobre esse assunto que tenho certeza de alguma forma afeta a sua vida também aí de casa, telespectador do UniAberta. Até já. Não só prever, mas projetar ações concretas para o nosso futuro. Hoje estamos falando de uma pesquisa que estuda as perspectivas da carreira e estilos de vida. Estamos na companhia da professora do curso de administração da UPF, Andréa Outramari, e do acadêmico Júlio Felipe da Silva, para conversar sobre este assunto. Mas antes vamos acompanhar a continuidade da nossa reportagem. Quero casar, quero ter filhos, mas primeiro me formar e depois disso pensar em um casamento. Primeiro se estabelecer bem no trabalho, né? Na minha idade, antigamente, a pessoa já estava casada, com diversos filhos, e não é o que eu quero para minha vida a princípio. Se fosse delimitar uma idade, qual que seria a idade ideal, digamos? Agora eu já aproveitei, eu já fiz a minha faculdade, está na hora de casar. Lá pelos 35, 36, eu acho que é uma idade boa. Eu acho que o casamento independe da idade ou independe da época. Eu acho que ele depende muito mais de uma estabilidade financeira e, é claro, de encontrar a pessoa certa. Acho que pode acontecer durante, pode acontecer antes e pode acontecer depois. Eu prefiro que hoje, na situação que eu estou, aconteça depois. As mudanças que envolvem as novas prioridades de vida despertaram o interesse de pesquisadores. O assunto se tornou projeto institucionalizado na UPF. Eu sempre venho estudando a área de gestão de pessoas, sempre foi meu interesse, né, há anos, desde que eu entrei na UPF. E no meu doutorado eu estudei as implicações da carreira bancária, da escolha pela carreira bancária e as suas implicações nas relações familiares. Até agora, 3 abordagens diferentes que envolvem a carreira profissional já foram estudadas. Que é o artigo da Você S.A., é o trabalho dos coordenadores stricto sensu e um trabalho dos gestores intermediários que a gente fez numa empresa alimentícia. E, nesse caso, a gente também vai apresentar os 3 na MIC. Minha preocupação era, será que o intermediário também, ao construir a sua carreira, sofre esses dilemas, né, de escolha e a família se implica no processo e, por vezes, também sofre com essas escolhas? A gente continuou estudando, só que a gente deslocou um pouco o objeto de estudo, a gente saiu da categoria bancária e a gente foi para a categoria professores, né, de universidades e coordenadores de stricto sensu. O ano passado nos moveu uma curiosidade em relação a esse projeto e aí que é interessante também falar que se estabeleceu uma parceria com o pessoal da FAC, compreender como que a mídia popular de negócios, né, que são essas revistas, Exame, em especial a Você S.A., que foi o nosso objeto de estudo, como que elas vêm passando essa informação para o público leitor. Jovens que vivenciam essa nova realidade também participam da pesquisa. Com certeza é uma contribuição enorme, tanto para o meu currículo como para a minha própria experiência. Eu me
lembro que eu escutava de um bancário na época que me disse assim, o modo como eu construo a carreira hoje, o modo como eu levo a minha vida hoje, eu não aguento e não posso ter ninguém dependendo de mim. Então, assim, eu trabalho tanto durante o dia que de noite, quando eu chego em casa, eu vou ter mais trabalho, ou vou ter happy hours, ou vou ter coisas do trabalho a cumprir. Então, eu não suportaria ninguém dependendo de mim. Então, assim, bom, isso também implica em estilos de vida, né? Andréia, assistindo a reportagem, me ocorreu que trabalhar dessa maneira, né, full time quase, pode gerar um desgaste do trabalhador em relação ao próprio trabalho, no sentido de rapidamente ou num espaço menor de tempo não querer mais fazer aquela atividade. Vocês chegaram a identificar alguma coisa nesse sentido? No sentido de desistência, né? Eu escolhi o serviço bancário, bom, eu passei 10 anos, mas eu não consigo passar mais 10 fazendo isso, porque eu estou muito envolvida, muito absorvida por essa atividade. Eu não consigo generalizar, né? Mas dos bancários que eu estudei, a maioria estava no auge da carreira aos 33, 34, 35 anos, né? Então, estavam, obviamente, assim, aproveitando esse momento, né? Mas dos bancários, então, que tinham 48, 49, 50 anos, o pessoal já estava bastante cansado. Então, estavam já compreendendo formas de frear a carreira, assim, de que maneira que iam conseguir frear a carreira, né? Conter-se. Conter ou já ir encaminhando para a aposentadoria, o que é, assim, uma idade bastante nova, né? Bom, hoje a gente viu até nas imagens da reportagem, não precisa de uma reportagem, só sair na rua, todo mundo tem um celular na mão, um notebook, um tablet embaixo do braço, ou, para não generalizar, um grande número de pessoas, especialmente as pessoas que ocupam cargos de gestão, né? Tu acha que essa tecnologia contribui para esse processo? Porque antes, vamos dizer, 20 anos atrás, a hora que eu saía do trabalho, dependendo do lugar para onde eu fosse, eu não podia ser localizado. Mas hoje isso não acontece mais. Sim. Tem um autor, né, o Paul Virilio, que ele vai falar das próteses tecnológicas, né? Assim, então, são todas as próteses tecnológicas que nos acompanham para onde o trabalhador vai. Então, dificilmente se desliga do trabalho, né? Então, e o controle, ele se dá de todos os modos, de todos os lados, né? O controle se dá pelos e-mails, assim, então, seguidamente se escuta do gestor assim, antes de dormir eu ainda dou uma olhadinha nos meus e-mails para ver se tem alguma coisa, para eu ainda pensar, achar algumas alternativas de planejamento e de resolução desse problema para o dia seguinte, né? Mas isso adentra os horários de sono, né? E aí a gente está falando de estilos de vida, né? Os estilos de vida, para além, né, do individualismo, né, de não aguentar o outro, das opções de estar só, dessa coisa de não aguentar o outro, né? Então, para além disso, os estilos de vida também alcançam uma qualidade de vida, né? Uma vida mesmo, uma vida para além da carreira, uma vida para além do trabalho. E o Facebook também, a gente costuma ouvir falar que na hora de se selecionar um funcionário, por exemplo, o gestor vai visitar o perfil do Facebook dele para saber que tipo de pessoa, vamos colocar isso entre aspas, aquele possível candidato, aquele candidato é. E aí, como é que isso funciona, a questão da família? Quer dizer, isso não é uma invasão? Sim, é uma invasão. Assim, a gente fala na administração que, para além da gestão do espaço do trabalho, né, a administração está gerindo a vida do sujeito, né? Ela está indo para além do espaço de trabalho, do espaço do sujeito, do conhecimento dele, está indo para a vida dele. E o Facebook, ele é uma ferramenta onde tanto o sujeito se expõe, né, quanto essas organizações. E desse grupo de pessoas que vocês já entrevistaram, inclusive os intermediários que vocês citaram na reportagem, os gestores intermediários, os bancários, os professores, desse grupo todo, vocês encontraram algumas resistências, ou seja, algumas pessoas que conseguem estabelecer esses limites ou não? A invasão, ela é generalizada. Sabe que isso é um tema bem interessante de pesquisa, assim, as formas de resistência encontradas, assim, nem que fossem ocultas, né? Mas como eu entrevistei basicamente gestores, os gestores dificilmente resistem, porque também ao resistir, ele não consegue nem fazer mais o trabalho dele. Então, eles não conseguem mais resistir porque é uma forma de continuar
fazendo o seu trabalho, né? Dificilmente ele conseguiria tocar adiante o seu trabalho se ele achasse formas de se escamotear. E o que cresceu? O volume de trabalho cresceu, né? A demanda cresceu, ou ela simplesmente ficou, as respostas, a exigência de respostas é mais veloz, o tempo de resposta é mais curto? Eu acho que os dois. As duas coisas? Eu acho que as duas coisas, né? Porque se tu for olhar, tem muitas organizações, os próprios bancários, né? Há um tempo atrás, eles eram em muitos uma agência bancária, né? Na organização bancária. E hoje, se não foi só reduzido pela metade, muito mais que isso. Então, eles assumem muitas funções, né? Para além. Eu fico curiosa com a presença do Júlio e também a Gabriela, antes não perguntei para ela, né? Então, o Júlio é acadêmico, está ingressando agora no projeto de pesquisa. Em geral, quem faz administração quer ser um gestor, né? E por que é que tu decidiu, então, ao invés de se tornar um gestor, se preocupar com ser um gestor, se preocupar em entender o trabalho? Eu acredito que é importante a gente primeiro conhecer a ciência, para depois encaminhar a carreira. Eu não me vejo como um gestor. Eu quero entrar no meio acadêmico, mestrado, talvez doutorado. Eu acredito que ser gestor hoje em dia compete muito o ser humano. Por isso a gente está estudando carreira, o trabalho imaterial, o trabalho fora do trabalho. Eu acredito que ser gestor hoje em dia é uma grande responsabilidade. Então, tu ingressou na pesquisa porque tu pensa na carreira acadêmica. Eu penso na carreira acadêmica, com pesquisa. Essa preocupação, André, ela está restrita aos bancos escolares? Os gestores com quem vocês conversaram se preocupam com isso em relação aos seus funcionários, as pessoas que são gestadas por eles? Preocupam no sentido... No sentido de não invadir a vida pessoal deles, ou o gestor... Como é que ele gerencia os funcionários que dependem dele para trabalhar? Ele também sobrecarrega esses funcionários? Foi possível observar? Né? Sim, facilmente, porque, né, para alcançar um volume grande de vendas, tu tem que também preocupar o outro, né? De vendas ou de informação ou de trabalho, né? Que diz respeito às duas coisas que eu mencionei anteriormente. Isso diz respeito também a sobrecarregar o outro, né? Então, uma ideia até agora, assim, de dar continuação para esse projeto é tentar compreender, assim, as práticas e os discursos da área de RH, né? O que eles veem, assim, que formas, talvez até de resistência ou não, né? Esse discurso vem sendo reproduzido, assim, que outras possibilidades, a própria área de gestão de pessoas, os gestores, né, têm feito para ou ocultar esse discurso ou... Disfarçar? Disfarçar, né? Que outras possibilidades, ou repassar mesmo, sabe? Deixar ele mais elaborado. Encerrar o programa de hoje, eu queria perguntar uma coisa em relação à identidade, né? Te ouvindo falar e assistindo as reportagens, lendo um pouquinho da pesquisa, me ocorreu que a gente já tinha uma identidade social muito determinada pelo trabalho, tanto que as pessoas geralmente se perguntam, a primeira coisa, né? O que é que tu faz? Né? Como é que tu vê que qual é o comprometimento, então, o quanto essa identidade fica comprometida nesse universo, nesse novo universo contemporâneo do trabalho? Muito. Né? Assim, o trabalho, ele toma conta da vida em todas as esferas. Então, ele até eu escutava, assim, de alguns bancários, talvez para ilustrar, assim, Deus me livre, alguém me vê mal vestido no final de semana, um cliente me vê mal vestido no final de semana. Assim. Então, acho que isso ilustra um pouco, assim, que toma conta, né, de todas as esferas da vida e a tendência provavelmente é aumentar. Tu não é o João fulano de tal, tu é o bancário, né? Eu não sou a Bibiana, apresentador, não, eu sou a jornalista permanentemente, o tempo todo, full time. Bom, essa é uma preocupação que você aí de casa tem que ter, que cada um de nós temos de ter com o nosso cotidiano. Não deixar o trabalho tomar conta de toda a nossa vida, a gente poder equilibrar família, lazer, trabalho, talvez seja uma medida interessante de ser pensada, uma busca permanente no nosso cotidiano. O Universidade Aberta dessa semana fica por aqui, mas nós voltamos semana que vem com mais uma pesquisa realizada aqui na UPF. Até lá!